Hoje vamos falar sobre o maior acidente nuclear da história, o acidente de Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986 na cidade de Pripyat, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética, que matou milhares de pessoas e contribuiu para apressar o fim da União Soviética. Mas o que realmente aconteceu com a usina? O desastre aconteceu, na verdade, por resultado da falha humana. No dia do acidente, durante o desligamento da rotina, os técnicos da usina realizaram um teste no reator Chernobyl 4. O teste consistia em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda abrupta de energia. O operador da usina cometeu alguns erros cruciais durante o experimento, como a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator, o desligamento de 4 das 8 bombas de água que os refrigeravam. Quando o operador percebeu o estado em que o reator encontrava-se, já era muito tarde. A reação nuclear já estava extremamente instável, e a quantidade de energia que ele produzia já ultrapassava 100 vezes a sua potência usual. Os operadores da usina decidiram então que era necessário bombear gás xenônio para o interior das varetas, mas ao ver que não havia dado resultado, hastes contendo elemento boro foram inseridas manualmente para frear a emissão de nêutrons. Porém, quando inseridas, as hastes expeliram certos volumes de água do reator, e consequentemente a água restante sobreaqueceu e evaporou, expandindo-se violentamente. A pressão produzida pela água foi suficiente e grande para soltar a placa de cobertura do reator, que pesava nada menos que 1000 toneladas. Nesse momento, uma grande quantidade de vapor foi responsável por liberar os produtos de fissão nuclear, como iodo 131, césio 137 e estrôncio 90, para a atmosfera. 2 ou 3 segundos após a primeira explosão, uma segunda explosão fez com que mais 300 kg de bloco de grafite localizados entre hastes de combustível fossem lançados para fora da instalação da usina. Com isso, o reator começou a pegar fogo e uma enorme quantidade de elementos radioativos foi lançado para a atmosfera durante cerca de 10 dias, até que o incêndio foi contido. Apesar da gravidade do acidente, a população de Pripyat só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão. A cidade, localizada no norte da atual Ucrânia, contava na época com cerca de 50 mil habitantes, que foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. A população da cidade foi orientada a não levar seus pertences e foi informada de que se tratava de uma evacuação temporária. Mas por conta da radiação na atmosfera, muitas pessoas acabaram ficando doentes. O trabalho de controle da AEA, Agência Internacional de Energia Atômica, identificou ao menos 4.000 casos de câncer de tireoide. E além disso, foram registrados casos de leucemia e outras formas de câncer agressivas em longo prazo, problemas de circulação e catarata. Até hoje não se sabe a quantidade de pessoas que morreram por conta do acidente de Chernobyl, e esse é um dos assuntos mais polêmicos quando se fala do acidente. Impactos ambientais. Os impactos ambientais na região foram muitos. A fumaça do incêndio se espalhou por diversas regiões da Ásia e da Europa. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, o acidente liberou 400 vezes mais material radioativo que a bomba de Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial. Até hoje não é recomendável consumir qualquer alimento que tenha origem daquele território. Com isso, milhares de pequenos agricultores perderam sua fonte de renda e tiveram que abandonar suas fazendas. A natureza selvagem também sofreu com a radiação. Há vários animais que apresentam mutações genéticas, como os lobos e roedores de pequeno porte, até animais domesticados como gatos e bovinos. Algumas das consequências nos animais que foram observados é a catarata nos olhos, a formação de cérebro menores, principalmente em aves, sistemas reprodutivos afetados e também lesões graves devido à exposição à radiação. As consequências do acidente são tão ruins que cientistas afirmam que a região de Chernobyl terá que ficar desabitada por cerca de 20 mil anos. Chernobyl atualmente. Após o incidente, os arredores de Chernobyl foram cercados no que chamamos de Zona de Exclusão de Chernobyl, uma área de quase 3.000 km² de isolamento da usina. Depois da evacuação,
Grande parte dos moradores abandonaram suas casas. Porém, hoje em dia, cerca de 300 pessoas voltaram a viver por lá. Dentro da zona abandonada, os níveis de radiação são considerados abaixo do que seria perigoso aos seres humanos. Obviamente, quanto mais perto da usina, maior radiação. Mesmo assim, há quem realize passeios turísticos pela região, vestindo trajes especiais e permanecendo por lá durante breves períodos. Vale o comentário de que poucos animais sobreviveram às altas radiações, mas há animais e plantas que vivem na zona de exclusão sem apresentar tantos efeitos da radiação. O reator 4 da usina, por sua vez, foi selado no interior de uma grande estrutura de concreto. Este grande sarcófago foi instalado ali em 1986, como uma forma de deter a liberação de radiação na atmosfera. Contudo, com o passar do tempo, o sarcófago está bastante deteriorado, e há planos para substituí-lo com o apoio de um consórcio internacional.